Senhor presidente, eu gostaria de falar hoje na tribuna com relação a isso que foi colocado, com relação à independência do Banco Central, à manutenção da taxa Selic nesse patamar. Eu queria fazer uma contribuição, senhor presidente. Eu acho que a discussão está mal colocada, porque a discussão sobre taxa de juros é uma discussão absolutamente técnica. E eu penso que hoje, embora nós tenhamos uma taxa de juros elevada, e eu, como economista, quero dizer para vocês que dói ver que o Brasil tem uma taxa de juros tão elevada, eu penso que a gente tem que deslocar o debate para outro lugar. A pergunta é, não é porque o Brasil tem uma taxa de juros tão elevada. A pergunta é, por que, a despeito de termos uma taxa de juros tão elevada, nossa inflação é tão resistente? E se você for olhar no último século, o país que teve mais elevada taxa de juros no mundo é o Brasil, com exceção de regimes ditatoriais da África, com exceção da Alemanha pós-guerra. O Brasil é um país que tem uma tolerância incrível com relação à inflação. Então, nós tivemos, no plano real, um processo de desindexação da economia brasileira e que nós domamos o grande dragão da inflação. Então, quando a gente tem uma taxa de juros que está elevada, a gente olha e diz o seguinte, olha, nós temos um problema inflacionário no Brasil. E por que nós temos um problema inflacionário no Brasil? Desloca a pergunta. Porque nós temos um Estado perdulário, porque nós temos um Estado que gasta muito, nós temos um Estado que gasta mal, nós temos um Estado que aumentou o endividamento, que hoje tem 86% do PIB com aumento de endividamento, e é isso, é a dominância fiscal que está fazendo com que o Banco Central tenha que fazer um esforço hercúleo, imenso, para controlar a inflação. A culpa não é o Banco Central, a culpa é o Tesouro Nacional que está em déficit. De que tamanho que é esse déficit, deputado Pedro Kemp? Da ordem de 10% do PIB. É absolutamente insustentável. Então, quando o mercado precifica uma inflação, quando o mercado mostra uma inflação resiliente a despeito de uma taxa de juros, é porque existe uma barbeiragem incrível na política fiscal desse país. E nós estamos... Deixa eu terminar. E aí nós estamos olhando para o Banco Central, que está fazendo um remédio extremamente amargo, está fazendo uma tarefa que não é dele, porque o ministro Haddad teria condição de fazer uma política fiscal mais contracionista e não o faz, e a culpa é do presidente do Banco Central. Ora, eu quero dizer o seguinte, agora vamos falar, se o presidente Lula quisesse demitir o presidente do Banco Central, ele poderia fazê-lo. E eu tomo a liberdade aqui, deputado, de mostrar o trecho da lei da independência do Banco Central, no artigo específico que permite. Porque fica se fazendo proselitismo político, como se o presidente do Banco Central fosse um infiltrado dentro do governo, como se o presidente do Banco Central estivesse trabalhando a favor de interesses de banqueiro e quisesse sabotar o desenvolvimento do país. Agora, se o presidente da República pensa isso, ele tem o direito de demiti-lo. E eu vou dizer como. Artigo 5º da lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. O presidente da República, o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil serão exonerados pelo presidente da República, inciso 4º, quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Bom, como é que são esse desempenho insuficiente? Basta ver a meta de inflação. O Brasil superou a meta de inflação. Nós estamos acima da meta. Se o presidente da República quisesse, olhando que nós estamos acima da meta de inflação, bastaria pedir para o Conselho Monetário Nacional, que é integrado pelos ministros escolhidos pelo presidente da República, sugerir a exoneração do presidente do Banco Central. Por que não faz? Por que não faz? Sabe por que não faz? Porque sabe que o presidente do Banco Central está fazendo um trabalho correto. E, infelizmente, quem sou eu, imagina, defender
taxa de juros elevada. A minha vida inteira sempre fui crítico da taxa de juros do Brasil, mas, infelizmente, quem está causando essa taxa de juros elevada é o governo que gasta mais, gasta muito e, infelizmente, está quebrando o Brasil com o aumento do endividamento, infelizmente. Deputado Pedrocian, eu queria fazer 3 perguntas para Vossa Excelência, como economista que é. Primeira pergunta, esse déficit de 10% do PIB que Vossa Excelência colocou é deste ano ou é do ano passado? Primeiro. Segunda pergunta, quem arca com os custos dessa taxa elevada de juros? Terceira pergunta, quem lucra com essa taxa elevadíssima de juros no Brasil? Essas 3 perguntas gostaria que Vossa Excelência respondesse. Sim, sendo claro e de maneira muito equilibrada, essa culpa não é do presidente Lula nem desse governo, tá? O endividamento, nós estamos vendo desde a redemocratização, governo após governo, aumenta a despesa primária acima da arrecadação, aumenta a despesa acima da capacidade do Estado brasileiro de arcá-la. Então, essa despesa tem crescido de maneira consistente ao longo do tempo, fazendo com que o Estado brasileiro se endivide. A segunda pergunta, qual era? Quem arca com os custos dessa taxa elevada de juros e quem ganha com ela? Bom, qual é o setor da economia que mais ganha? Quem arca é toda a sociedade brasileira que está vendo um Estado absolutamente endividado, pagando uma taxa de juros altíssima, permitindo rentismo. Quer dizer, veja só, as distorções que nós criamos na política fiscal está proporcionando uma política monetária que está completamente fazendo um trabalho extremamente duro e que vai permitir o rentismo, né? É gente aplicando recurso e tendo uma remuneração acima do que muitas vezes conseguiria trabalhando na atividade empresarial, né? Mas é uma distorção que nós estamos criando na economia brasileira justamente por conta dessas barbeiragens. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, não vamos tratar essa discussão de taxa de juros como fla-flu, não é Lula, Bolsonaro, é discussão séria da economia brasileira, tá? Então, eu penso que nós temos que, sim, fazer uma moção de congratulação ao presidente do Banco Central, que está sendo vítima de inúmeras e injustificadas críticas e, a despeito disso, está firme no leme, está mantendo a economia brasileira nos eixos e nós comemoramos uma deflação, vamos domar essa inflação e vamos colocar essa inflação na meta, aí sim, permitindo a redução da taxa Selic. Deputado, me permite uma parte? Pois não. Para encerrar, porque nós estamos concluindo o prazo, deputado. Eu não sou economista, mas eu gostaria de fazer aqui um comentário. Taxa de juros não é questão ideológica. Taxa de juros, quem determina é o mercado. No caso específico, na taxa de juros nós vivemos hoje a taxa real mais alta do mundo, sim, é por conta da situação econômica. Esses dias eu vi uma entrevista do presidente do Banco Central, e ele colocou muito claro, falou assim, olha, o problema da taxa de juros elevada é porque o governo compete no mercado para captar dinheiro para pagar o serviço da dívida. Claro. A dívida interna hoje é 6 trilhões de reais. Claro. Agora, que não foi o Lula que fez, não foi o Bolsonaro, a dívida é do país. A dívida é isso que disse aqui o Pedro Pedrocian, aqui, é dos governos perdulários que ao longo do tempo arrecada e gasta mal, não traz desenvolvimento necessário e aí não tem arrecadação para pagar, tem que competir no mercado para poder cumprir com o serviço da dívida. Então, não é bem isso, né? Viu, Pedro? É isso mesmo, a sua colocação é pertinente, porque taxa de juros é mercado. No dia que o Brasil acertar suas contas públicas, com certeza teremos taxas menores. E porque quando o governo pega o dinheiro no mercado e aplica, gasta, isso gera inflação. Só para uma comparação, dinheiro é uma mercadoria. Se você tem muito dinheiro, você tem menos mercadoria, é inflação. Isso que significa. Por isso é importante, né, que o Banco Central faça o seu papel regulador, né, para que tenhamos aí a inflação controlada. É chamada dominância fiscal nos livros textos de macroeconomia, justamente essa situação. Pedrocian, queria agradecer pela aula de economia que Vossa Excelência nos deu aqui, respondeu muito bem as perguntas. Esse déficit é de governos passados.
quem arca com as consequências é a sociedade, só que Vossa Excelência esqueceu de dizer quem mais lucra com essa taxa de juros elevada, que é o setor financeiro. Com certeza. Distorção da economia brasileira temos que corrigir. A nossa discordância é pelo método, mas concordo com Vossa Excelência.